Minutos para pregar a palavra de Deus e concluirmos o nosso culto com a Santa Ceia, que normalmente fazemos no início do culto, para que todos os servos do casulo participem, mas com o culto tão abençoado hoje, eu deixei para o final, tá certo? Gálatas capítulo 2, verso 19 a 21. Nós estamos em uma série, queridos. Na Casa Viva temos o costume de pregar baseado em séries, dado ao apreço e à profundidade que queremos dar ao tema, e não só a profundidade, mas a prática, né? Porque tem gente que é profundo no conhecimento, mas é zero de prática. Isso é um problema, porque ou a gente fica religioso ou a gente fica indiferente. E a gente não quer isso. Então, toda a série, pode ter certeza, você vai ser muito desafiado. Então, vamos hoje falar sobre o verdadeiro significado da cruz de Cristo. E é bom falar da cruz de Cristo sem ser Páscoa e sem ser Natal, né? Gálatas 2,19 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Quero destacar o verso, essa parte final do verso 20, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que tremenda palavra de Deus, não é? Amados, a mensagem que nós vamos pregar agora, ela é uma mensagem cristocêntrica, como temos feito durante toda a série. Na verdade, a mensagem só tem sentido porque a cruz hoje está vazia. A mensagem que tem poder de libertar as pessoas é porque a cruz hoje está vazia. Quem esteve lá um dia morreu e ressuscitou. E essa não é uma novidade para você. Mas sabe uma coisa que eu tenho apreciado nos últimos anos? E falei um pouco sobre isso no último domingo. Conhecimento é diferente de uma revelação. E quando eu falo de revelação, eu não estou falando de alguém que vem como um profeta revelar algo a acontecer. Eu estou falando de quando aquele momento que o Espírito Santo encontrou a Natália, ali foi uma revelação, através de um sonho. Quando Deus revelou aos olhos e ao coração dela, através de uma amiga que falou de Jesus. Quantas pessoas falam de Jesus para nós, mas parece que nada acontece. A revelação é quando vira a chave. É quando você diz assim: agora eu entendi. E eu oro para que hoje algo vire no seu coração. A crucificação revela para nós que a morte de Cristo, o que a morte de Cristo manifesta em nós. Não sei se você tem conhecimento, mas os 3 livros mais vendidos no mundo são livros cristãos. A Bíblia, número 1. O Peregrino, número 2. E Uma Vida com Propósito, em número 3. Você sabia disso? Nós temos um curso na nossa Escola do Discípulo sobre o livro Uma Vida com Propósito. E o livro Peregrino, segundo livro publicado no mundo, mais publicado, do escritor John Bunyan, ele vai definir o que é Calvário. Calvário é a morte da morte na morte de Cristo. O que ele está dizendo? O que é a morte de Cristo? É a morte
da morte na morte de Cristo. O que ele está dizendo é: o pecado entrou por Adão e a morte reinou até Jesus. Mas quando Jesus morreu, é a morte da morte, na morte de Cristo, que nos dá vida e vida em abundância. Aleluia! Glória a Deus! Entender e aceitar a cruz de Cristo, irmãos, é o que nos torna, no melhor sentido da palavra, evangélicos. Vou repetir: entender e aceitar a cruz de Cristo é o que nos torna, no melhor sentido da palavra, evangélicos, porque crer e viver o evangelho de Cristo é o que significa ser um evangélico. Crer e viver o evangelho de Cristo. Sabe o que é o evangelho? As boas novas. Por isso, muito cuidado com cristãos que só trazem más notícias. Eles podem nunca ter conhecido o evangelho, porque o evangelho sempre traz boas notícias. Irmãos, eu tenho treinado isso, sabe? Porque é muito comum você achar alguém reclamando na fila do supermercado, no elevador do seu prédio. Toda hora as pessoas liberam frases de fracasso. Você percebe isso? Não tem nem perigo de eu ouvir e dizer, não, eu reverto todo o tempo. As pessoas são difíceis, né? Rapaz, porque tu não me conhece. Mas Jesus um dia me encontrou, me amou, e eu saio em 5 segundos. É possível falar de uma boa nova em 5 segundos. Você não precisa querer convencer ninguém. Você só precisa anunciar uma boa nova. Às vezes, algumas pessoas querem acessar o evangelho para obter coisas. Por isso, a nossa nação brasileira tem se tornado, graças a Deus, uma nação crescente, e diz as expectativas que nos próximos anos nós seremos mais de 50% da população brasileira. Já somos 35% de evangélicos no Brasil. Mas muita gente tem vindo ao evangelho para ter o quê? Respostas, privilégios, bênçãos, e acaba se frustrando, porque o evangelho não começa com bênçãos, o evangelho começa com a cruz de Cristo. Quando nós queremos acessar o significado da cruz de Cristo, logo a gente tem que compreender que a gente precisa aceitar o que Cristo fez. Amados, a cruz não é atraente. Ela não é atraente porque ela não te aproxima de Cristo para ter coisas. Ela é atraente porque ela te liberta da sua natureza carnal, que sempre é mal. Por isso que, a fim de recebermos esse evangelho pela fé, vivo pela fé e não pela carne, deixa eu te dizer, a tua carne nunca melhora. Carne não é para ser convertida, carne é para ser mortificada. É por isso que a carne tem que ser crucificada com Cristo, e o batismo vem como esse símbolo. Eu morri para esse mundo. A cruz é isso. A cruz não é um pódio, a cruz é um martírio, a cruz é o grito da morte do homem de Nazaré, mas é também o início de uma nova vida. É também a ressurreição de Cristo. Paulo vai dizer: estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: a cruz é o grito de Deus para um mundo que não pode se salvar. É isso. Não tente se salvar, você não vai conseguir. O mesmo Charles Spurgeon disse: a cruz é o último argumento de Deus na terra. A gente precisa voltar a se apaixonar pela mensagem da cruz, irmãos, para a gente não se tornar o evangélico de aspas.
mas se tornar o evangélico que crê e vive o evangelho na sua verdade. John Stott, um teólogo anglicano, disse: se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Cristo. A mensagem da cruz precisa ser o centro da nossa vida, da nossa família. Se a mensagem da cruz não mexer com você, fique atento. Você pode ter abraçado uma religião e não a Cristo. E lamento te dizer, nem Jesus fundou o cristianismo. Porque não é religião que nos leva de volta para Deus. É uma tentativa de nos religar a Deus. Mas é Cristo. Cristianismo é sobre Cristo e eu sendo semelhante a Ele. C.S. Lewis disse: para o cristão é pé no chão e coração no céu. Porque a mensagem da cruz, ela precisa mexer com as nossas vidas. Mas por que é complicado falar da cruz nos dias de hoje? Porque ela nos tira do centro, irmãos. Queridos, está tão desafiador ajudar algumas pessoas, porque o antropocentrismo ocupou muito espaço da gente. É muito eu, mas eu sinto, mas eu penso, mas eu quero, mas tudo é muito eu, e não vai bater, não vai combinar, você não vai aguentar ficar numa igreja, num culto, numa célula, porque todo o tempo nós estamos te levando para Cristo, para a cruz de Cristo, e a cruz é um ambiente de sofrimento, irmãos. E como é que isso começa? Começa na quinta-feira, após a celebração da ceia. Jesus sai para o Getsêmani. Judas também sai para vendê-lo. E 3 dos seus discípulos, Jesus chama para perto para orar com ele. Pedro, Tiago e João, mas eles dormem. Eles não conseguem vigiar. E nesse momento, Judas invade o Getsêmani. Pois Judas conhece o jardim. E aqui, um alerta. Como é difícil aceitar essa cena, irmãos. Porque Judas sabia onde encontrar Jesus. No jardim. No lugar de oração. Isso tem que nos confrontar, queridos. Isso é uma grande alerta para nós, porque tem gente que conhece o jardim, mas não conhece o Deus do jardim. Tem gente que vem para a igreja, mas não leva a igreja com você. Tem gente que lê a Bíblia, mas a Bíblia não o lê. Tem gente que fala de Jesus, mas Jesus não fala com ele, porque ele não tem vida de oração. Se você não tem vida de oração, você não escuta a voz de Deus. E alguns são ousados em dizer: não, mas é porque Deus está falando. Diz assim: me fala do teu lugar secreto. É claro que Deus fala o tempo todo, em todo lugar, mas as conversas mais profundas que eu tenho com minha esposa não é por WhatsApp, não é numa conversa de conflito, não é resolvendo coisas, é na intimidade as conversas mais profundas, é na intimidade das conversas mais profundas que você tem com Deus. Jesus é preso, Jesus é levado a Pilatos, a Herodes, ele é condenado, e a sua condenação é de cruz. E como se não bastasse, irmãos, os romanos fizeram da crucificação um evento, um espetáculo público, achando que envergonharia Jesus. Mas o lugar onde Jesus foi condenado, até o lugar que Jesus foi executado, foi crucificado, você sabe quantos metros representa mais ou menos? 600 metros. Eu tenho uma clara dimensão, porque eu sou corredor e treino toda semana, fazer tiros de 400, 800, 600. Eu sei o que são 600 metros, principalmente depois que eu já corri 10 quilômetros, 12 quilômetros. Não só faltam 600 metros, não, é uma eternidade.
Jesus passou a noite anterior agonizando. Jesus agora tem que andar por 600 metros, chamada por uma via dolorosa. A via dolorosa é uma via cheia de curvas, cheia de subidas, de descidas, um lugar estreito. Jesus é condenado e ele teria então que caminhar essa via até a cruz, até o Gólgota. Jesus vai levar a cruz, após uma noite de angústia, após uma noite de abandono. E Jesus está levando, sabe o que? A parte horizontal da cruz. Jesus não está levando toda a cruz, porque a cruz, a parte vertical e horizontal, dava 90 quilos. 22 quilos era o peso da cruz da horizontal, e isso tem um propósito, porque Jesus está não só nos reconciliando com o Pai, que é a parte vertical, mas Ele também está demonstrando nos reconciliar com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes, porque o verdadeiro significado da cruz está na reconciliação com Deus e com o nosso próximo. Amém? Viver o verdadeiro evangelho precisa passar pela via do perdão. Colossenses 1, versos 21 e 22, diz assim: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele os reconciliou. A reconciliação, é na reconciliação que nós vivemos o poderoso significado da cruz de Cristo. Jesus é, sem dúvida, a maior expressão do amor de Deus, revelado nessa cruz. João 3,16. Quem for crente há alguns anos vai saber recitar esse verso. Fala comigo: porque Deus tanto amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, um amor tão poderoso, uma graça tão escandalosa, que se sacrifica para nos alcançar, nos transformar e nos conduzir para toda a eternidade do lado dele, só pode ser o amor de Deus. Não há o que dizer mais, irmãos. Deus é amor, e amou cada um de nós de uma maneira única, especial. Eu também sei o dia que Jesus me encontrou. Eu estava num quarto de hotel, na cidade de São Paulo, prestes a tocar sanfona num show, e alguém falou de Jesus para mim também, e nunca mais a minha vida foi a mesma. Ali eu criei, eu aceitei, e eu disse: Jesus, ocupa o trono do meu coração. Eu não fazia a mínima ideia que hoje eu estaria aqui, fazendo o que eu estou fazendo, mas toda a honra e toda a glória é dada a Jesus, não tem a ver comigo, eu não escolheria isso. Eu tinha 17 anos, eu era o sanfoneiro mais novo da rede do Mastruz com Leite, um futuro promissor, e Jesus disse: aí não é o teu lugar, você não vai tocar forró para as pessoas beberem, cair e levantar, como diz a música, e se tiver que cair, que seja na presença de Deus. Isaías 53, versos 4 a 7, coloca para mim. Isaías 53, versos 4 a 7. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças.
Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca. Isso é Jesus, que foi à cruz e foi profetizado por Isaías 700 anos antes dele viver isso. Quando Isaías registrou essas palavras, meus irmãos, parece que ele mesmo duvidava se as pessoas entendiam da profundidade desse amor, porque ele começa o capítulo fazendo uma pergunta: quem creu? Quem deu crédito à nossa pregação? O que realmente aconteceu na cruz do Calvário? Porque Jesus, o Rei do Universo, aceitou, gente, pacientemente ser levado como uma ovelha para ser morto. Ele se entregou, foi uma entrega voluntária, e isso precisava acontecer, uma entrega voluntária, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nunca pecou. Mesmo 100% homem nessa terra, ele nunca pecou. E no dia que a gente compreender o que realmente aconteceu naquela tarde, que o Senhor morreu naquela cruz, sem dúvida, devemos fazer a seguinte pergunta: como eu terei coragem de amar alguém? Como eu terei coragem de não amar alguém que me ama tanto? Como eu terei a ousadia de recusar o amor de alguém que me ama tanto? Foi na cruz do Calvário que aconteceu uma troca de amor. Alguém morreu em nosso lugar. Alguém morreu para pagar a conta do nosso pecado, para nos salvar. Lá naquela montanha, no meio de 2 ladrões, o maravilhoso Jesus se entrega por toda a humanidade. Alguma vez você já parou para pensar no significado desse ato do amor de Cristo por você? Eu nunca saberei o preço que foi pago naquela cruz. Talvez nós nunca consigamos entender mesmo. O seu amor não deixou que ele nos abandonasse. O seu amor não deixou que ele nos abandonasse mortos e separados dele. Eu não poderia entender toda essa plenitude do amor de Cristo. Então, eu queria te levar agora para um tempo, para você fechar os seus olhos. A equipe de louvor vai subir aqui. E eu queria que você me acompanhasse nessa fala. Eu vou falar, eu vou pregar aqui, você vai ficar de olhos fechados, porque eu queria que você imaginasse um pouquinho. Durante a festa da Páscoa, Jesus foi ao Getsemane com seus discípulos, e nesse Getsemane ele suou gotas de sangue. Eu queria que você pudesse usar um pouquinho da sua imaginação. Eu queria que você visse agora Judas beijando Jesus. Judas entregando Jesus aos soldados. Comece a imaginar Jesus sendo amarrado e sendo levado à casa de Caifás. Veja Jesus vestido com vestes reais e sendo coroado com uma coroa de espinhos. Veja isso. Veja Jesus sendo despido e recebendo sobre os seus ombros uma pesada cruz de madeira. Veja Jesus sendo levado para fora da cidade,
saindo em direção ao Gólgota, o lugar da caveira. Ele fez tudo isso por você. Imagine isso. Imagine Jesus caindo algumas vezes por causa do peso dos seus pecados. Ele está muito cansado, ele está com sede. Veja, imagine Jesus. Veja os soldados cravando nas mãos de Jesus cravos enormes. Eles cravam também os seus pés e Jesus está passando por uma dor insuportável. Jesus sangra. E agora a dor aumenta, porque Jesus está sendo levado para a cruz. Eles estão fixando Jesus verticalmente. E Jesus foi por minha causa e por sua causa para essa cruz. Você está no meio daquela multidão agora, que assiste tudo. Eles não estão calados, eles estão gritando: crucificam. Eles estão blasfemando, eles estão gritando. Imagine Jesus dizendo: não foram os romanos que me crucificaram, não foram os judeus que me crucificaram, eu estou aqui por você, foi por amor, foram seus pecados que me trouxeram essa cruz. Imagine isso. Agora imagine o céu se abrindo, mas antes o céu se escureceu. Ouça o que Jesus está dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Depois Jesus grita novamente com uma grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então Jesus morre, ele está morto, e começa a imaginar os soldados furando o lado do Senhor, e de lá saindo sangue e água. Jesus então é tirado da cruz, é envolvido em um lençol de linho fino, e José de Arimateia sepulta o seu corpo num túmulo. A porta do sepulcro é fechada com uma grande pedra. E se passam 3 dias. Você consegue imaginar que foi por amor?